A doutrina do livro do Apocalipse, capítulo 18, parte 2, dia 28 de outubro de 2025. Aqui, então, está outra figura simples, mas sugestiva, para expressar a bem-aventurança da partida de um crente desta vida. Como o anterior, isso também importa a saída em uma jornada, mas, além disso, deixar para trás a casa da escravidão e fazer a herança prometida, a antitípica Canaã. Há uma notável analogia entre a morte de um cristão e a emancipação de Israel da cruel escravidão do faraó. Uma das características distintas da vida do cristão neste mundo é o seu gemido sob o fardo do pecado interior. Romanos 8, 23. 2 Coríntios 5, 2. Um clamor. Quem me livrará do corpo desta morte? Mas a morte é, para ele, um rompimento de seus grilhões. Uma fuga dos laços que o prendem. Uma saída do pecado e da tristeza para a liberdade e a imortalidade. O êxodo de Israel do Egito foi um abandono de todos os seus inimigos. E tal é a morte para o santo, o mundo, a carne, o diabo, tudo que se opõe a Deus e o impede para sempre. O êxodo de Israel incluiu sua passagem segura pelo Mar Vermelho, uma travessia até a margem mais distante, seus rostos voltados para a terra do leite e do mel. Quão ansiosamente deve o cristão escolher e acolher a morte. 4. A morte do povo de Deus é comparada a um sono. Esta é a figura mais familiar de todas, uma vez que é usada com muito mais frequência nas Escrituras, e porque certos erroristas perverteram seu significado. Vamos nos deter mais sobre ela. Para os santos em seus dias, o apóstolo disse: mas não quero, irmãos, que ignoreis os que dormem. 1 Tessalonicenses 4,13. Consideramos um erro restringir isso a seus corpos. Obviamente, são suas pessoas, eles, que estão adormecidos. No entanto, isso de forma alguma garante a conclusão a que alguns chegaram, que na morte a alma passa a um estado de total inatividade e inconsciência. Tal versículo prova demais para o caso de alma dormindo, pois faria ensinar que a alma morreu com o corpo, já que sono aqui é uma imagem da morte, o que estaria em desacordo direto com as palavras de nosso Senhor. Não temais os que podem matar o corpo e não podem matar a alma. Mateus 10, 28. Mesmo nesta vida, quando o corpo está profundamente adormecido, a alma ou a mente não está inativa, como nossos sonhos evidenciam, seja ou não. Lucas 16, 19 e 31 é uma parábola. Certo é que nosso Senhor estava lá estabelecendo a condição tanto dos justos quanto dos injustos, imediatamente após a morte. E se suas almas passarem para um estado de esquecimento, sua linguagem seria totalmente enganosa, quando ele declarasse que um estava consolado e o outro atormentado. Versículo 25. Assim, também, sua promessa ao ladrão moribundo não tinha sentido, a menos que ele desfrutasse da companhia de Cristo no paraíso naquele dia e entrasse em todas as delícias daquele lugar. Além disso, não seria verdade que a morte é uma das coisas que é incapaz de separar os crentes de receber manifestações de Deus? Versículo 8 e 39. Se passam deste mundo para um estado de insensibilidade mais uma vez, Paulo, que foi favorecido com uma comunhão tão íntima e preciosa com Cristo neste mundo, nunca esteve em nenhum aperto entre seu desejo de permanecer na carne por causa de seus convertidos e seu desejo de partir. A última alternativa significava a suspensão completa de todas as suas faculdades, sem qualquer comunhão com Deus.
Nem ele havia falado dos espíritos dos justos aperfeiçoados, Hebreus 12, 23. Se eles estão sem vida e luz, paz e alegria imediatamente após a morte. Embora, rejeitando as falsas glosas colocadas sobre essa expressão figurativa, tenhamos cuidado para que o inimigo não nos roube de sua verdadeira importância e, assim, nos prive do conforto que ela contém. Não foi para o consolo de seus discípulos e de todo o seu povo que o Salvador disse: vou acordar nosso amigo Lázaro de seu sono. João 11, 11. Novamente, somos informados que depois que o primeiro mártir cristão se ajoelhou e orou por seus inimigos, ele adormeceu. Atos 7, 60. Quanto mais foi transmitido por essa declaração do historiador inspirado de que ele meramente disse que Estevão expirou, em meio às maldições de seus inimigos, e enquanto suas pedras estavam esmagando a vida de seu corpo, ele adormeceu. Indescritivelmente abençoado é isso. Assim como o sono do corpo traz alívio bem-vindo quando é atormentado pela dor, a morte livra da guerra espiritual e põe fim a todas as feridas da alma do crente pelo pecado interior. Assim como o sono dá descanso das labutas e fardos do dia, de modo que somos alheios às perplexidades e provações que atormentam nossas horas de vigília. Assim, a morte para o santo põe fim a todas as coisas que lhe causaram ansiedade e angústias aqui embaixo. Ele é liberado, doravante, de todas as preocupações e problemas. Sem dúvida, a ideia principal que essa figura nos deve transmitir é a total inocuidade da morte. Porque há no sono para temer? Em vez de ser um objeto de horror, é uma provisão misericordiosa de Deus pela qual devemos ser muito gratos. Ele vem a nós não como um inimigo áspero e aterrorizante, mas se aproxima gentilmente como um amigo gentil. Cristo removeu o aguilhão da morte. 1 Coríntios 15, 56 e 57. E, portanto, não pode prejudicar mais um de seus redimidos do que uma vespa cujo poder de ferir foi destruído. Ao empregar esta metáfora reconfortante, Deus deseja que seu povo tenha certeza de que eles não têm mais nada a temer do artigo da morte do que deitar em suas camas para dormir. Mais uma vez, o sono é de curta duração, algumas horas de repouso, e então levantamos revigorados para os deveres de outro dia. Amém. Tem continuação. Deus seja louvado, hoje e sempre, eternamente. Amém e amém.